você abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, e nós vamos discorrer com os irmãos essa manhã alguns pontos extremamente importantes para a nossa vida cristã, amém? Não há outro motivo de estarmos aqui, obviamente que viemos adorar o Senhor, amém? Esse é o primeiro motivo, mas existe um segundo motivo para estarmos aqui. É aprendermos a palavra do Senhor, amém? Não teria sentido para nós estarmos aqui, virmos aqui e não ouvirmos a voz do Senhor, que a palavra dele mesmo diz que aqueles que se achegam a ele de maneira alguma, ele os lança fora. Diante dessa palavra nós estamos aqui, amém? Diante dessa palavra nós viemos, porque sabemos que ele não vai nos rejeitar em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a manter sua Bíblia aberta. Quero mais uma vez orar. Depois eu quero discorrer com os irmãos juntos. Nós iremos ler juntos hoje a respeito do assunto que o Senhor colocou no meu coração, para que você então viesse aprender dele. Pai, nós te louvamos, porque tu nos dá a oportunidade de aprendermos de ti. O Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, vinde aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós queremos aprender mais sobre o Senhor, sobre as tuas coisas, sobre o teu reino, sobre a tua igreja, para que possamos viver de acordo com os teus princípios. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema que Deus deu ou colocou no meu coração é um tema que eu achei até um pouco forte, mas eu vou explicar. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é esse: a igreja mais ignorante de todos os tempos. Ignorante aqui não significa um pejorativo de burro, mas sim de falta de conhecimento. A igreja que nós estamos vivendo, essa igreja desse século, é uma igreja que carece de conhecimento. Se você sair fazendo algumas perguntas para certas pessoas, obviamente que existirá sempre a exceção, mas na sua maioria, a maioria das pessoas não saberá responder. Um exemplo muito básico e muito simples é perguntar a um crente quantos livros tem a Bíblia. Provavelmente ele dirá 66. Aí você pergunta para ele quantos tem no Velho e quantos tem no Novo. Aí ele se embanana. Certamente, se você perguntar a ele quais são os livros que a Bíblia considera os livros, as epístolas de Paulo, certamente ele não vai saber. Se você perguntar a ele quais os primeiros 4 livros do Novo Testamento, provavelmente ele não vai saber. A igreja carece de conhecimento. E a pergunta é: como nós podemos dizer que conhecemos a Deus se não conhecemos a palavra de Deus, que é o único meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós podemos, como igreja, dizer que conhecemos Deus se não conhecemos o que Ele fala? Não conhecemos as suas ideias, não conhecemos os seus projetos. É literalmente impossível. E assim vive a grande maioria das pessoas hoje. Na verdade, estamos vivendo, e a semana passada eu fiz questão de trazer para os irmãos a respeito do movimento chamado Palavra da Fé, o movimento da prosperidade. Mostrei para os irmãos algumas igrejas que propagam esse movimento com o objetivo de alertar você
Eu não estou aqui criticando igrejas, eu estou aqui levando você a ver mensagens que são ditas e pregadas por elas, que são danosas à nossa vida, porque minha função como pastor é levar você a pastos corretos, levar você como ovelha a conhecer, para que você não seja enganado, amém? Paulo aqui falando aos Efésios, eu gostaria de ler com você, Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre isso, ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a edificação da igreja, ele fala sobre como a igreja tem que ser, ele vai falar, nós vamos ler juntos hoje, ele fala sobre a igreja sendo levada à sua plenitude. Então eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1 e explanar com você alguns pontos importantes aqui, antes de nós entrarmos, obviamente, no versículo 11, que é onde eu vou parar um pouco com os irmãos. Diz assim, o versículo 1, Paulo está falando, eu, pois, prisioneiro do Senhor. Primeira coisa, Paulo, ele era um prisioneiro do Senhor. E eu fiquei meditando nisso, irmãos, e pensando, nós somos libertos, amém? Nós somos libertos, e nós não somos escravos, nós éramos escravos. Todavia, se nós não entendemos isso, nós acharemos que também não somos escravos de Cristo. E Paulo se considera um prisioneiro de Cristo. Se você ver as suas últimas introduções do capítulo número 2, capítulo número 3, ele vai falando a respeito de ser prisioneiro. E o que é um prisioneiro? Um prisioneiro é uma pessoa que está presa. Ela não tem a sua liberdade, de certa forma, do jeito que ela quer, porque ela está presa. E Paulo se considera aqui um prisioneiro de Cristo. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos do inferno, nós somos libertos de todas as coisas que nos prendem, porque essa é a ideia de salvação. Salvação significa ser liberto de. Uma época, uma era da nossa vida, nós não éramos salvos, nós não éramos libertos, mas quando nós fomos salvos através de Jesus Cristo, Ele nos libertou, amém? E com esse conceito em mente, nós também achamos que não somos mais prisioneiros, mas não somos prisioneiros de Cristo, amém, queridos? Nós somos libertos de todas as coisas, mas somos prisioneiros de Cristo. Somos prisioneiros de Cristo. Ele continua, exorto-vos, e preste muita atenção, exorto-vos a andar como é digno do chamamento com que fostes chamados. Paulo mais uma vez aqui, falando aos Efésios, ele fala assim, olha, vocês, assim como eu, vocês são prisioneiros, e eu estou exortando vocês a andarem de modo digno do seu chamamento. Em outras palavras, quando nós aceitamos a Cristo, não podemos mais viver como vivíamos. Se você for para o versículo 17, você vai perceber como nós devemos andar. Não dá mais. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida precisa mudar. Ele fala ali no versículo 17, ele diz assim, isto pois digo, e declaro solenemente no Senhor, e não andar mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, tendo o entendimento entenebrecido, privados da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E ele vai discorrendo a maneira como o ímpio anda. E Paulo está dizendo agora, uma vez que você se torna prisioneiro de Cristo, você não pode mais viver da forma como você vivia como ímpio. Não dá mais para nós continuarmos dizendo que somos prisioneiros de Cristo e continuarmos falando o que falávamos, continuar agindo como agíamos, continuar brincando como brincávamos, continuar achando que a vida continua sendo aquela mesma.
Uma vez que nós somos prisioneiros de Cristo, Paulo está dizendo assim: agora é um novo momento da nossa vida, uma nova vida nós possuímos, nós não podemos mais viver como vivíamos antes. Paulo está dizendo que há necessidade de uma mudança. E o versículo 2 fala assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por guardar a unidade da fé, a unidade do Espírito, com o vínculo da paz. Em outras palavras, sermos unidos, termos o mesmo Espírito, sermos unidos, termos paz entre nós. E ele continua: um corpo e um Espírito, como também fostes chamados à esperança do vosso chamamento. E aí ele vem: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, através de todos e em todos. Paulo está focando na unidade. Paulo está dizendo assim: olha, uma vez prisioneiros de Cristo, vocês têm que viver diferente do mundo, e vocês têm que se unir entre vocês mesmos, buscando sempre a unidade. E ele continua a falar no versículo 7: mas a cada um nos foi dado a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Eu fui procurar essa palavra dom. Aqui, nesse versículo 7, é carisma. Carisma tem a ver com espiritualidade. Esse dom que Paulo está falando, que Cristo, ele dá, concede a cada um. Esse dom tem a ver com os 9 dons espirituais e, obviamente, outros dons que Deus concede a nós. Por que eu estou falando isso? Porque no versículo de número 8, ele fala sobre um outro dom. E ele continua lá a falar no versículo 8, então: pelo qual diz: quando desceu ao alto, levou cativa uma hostes de cativos e deu dons aos homens. A palavra aqui não é mais carisma, é dorea, que significa salvação. Jesus, então, através da sua graça, do seu poder, do favor não merecido que nós recebemos dele, ele proporciona o dom, os dons do Espírito, e proporciona o dom da salvação, o presente da salvação a todos nós. Amém. E ele continua: e o que ascendeu, que é, senão também desceu às profundezas da terra? O que desceu é o mesmo que também ascendeu por cima de todos os céus para encher tudo. E aí ele começa a falar a respeito dos ministérios. E aqui é uma confusão muito grande. Tudo é dom, ou seja, tudo é presente. Todavia, parte desse presente nós chamamos de dons espirituais. O dom de línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas, seja qual for ele. E agora Paulo fala a respeito de um outro contexto. Dom agora ele fala como ministério, função. E esses dons que nós vemos, ou ministérios que nós vemos a partir do versículo 11, são o que nós chamamos de ministérios de governo da igreja. Então a igreja, como corpo de Cristo, o Senhor Jesus a capacita toda a igreja com dons espirituais. Toda a igreja, todos nós que nascemos de novo, que somos prisioneiros de Cristo, que vivemos uma vida diferente, que vivemos então fugindo do pecado, que não mais agimos como agíamos, todos nós que um dia realmente recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, além de sermos premiados, além de Ele nos ter dado o dom da salvação, Ele também nos dá dons espirituais. E esses dons espirituais são para quê? Para serem usados na obra do Senhor, para serem usados na igreja do Senhor. Por isso que não dá para você ter pessoas largadas fora da igreja, porque os dons espirituais são para a edificação da igreja do Senhor.
Por isso que nós não conseguimos conceber, eu pelo menos não consigo conceber a ideia de um desigrejado, porque ele foi chamado e foi dotado de um presente que é para ser usado na igreja, no conjunto, no grupo. E se ele então está fora desse grupo, aquele dom não tem utilidade para ele. Por isso que nós precisamos entender. Jesus vem e nos presenteia com dons espirituais. E como eu disse, se você é uma pessoa que está dentro desse prisioneiro de Cristo, você é uma pessoa que tem no mínimo um dom espiritual. No mínimo. Você pode não saber qual é, mas você tem. O que basta é você aprender sobre ele e começar a perceber que ele se mostra de algumas maneiras, porque o dom espiritual se mostra de algumas maneiras no contexto natural. E também ele fala a respeito deste outro contexto, que é o contexto de governo da igreja, aqueles que estão para edificar os santos. Preste muita atenção nisso. Paulo coloca alguns itens, eu não vou entrar no detalhe deles, porque realmente esse não é o ponto hoje, mas Paulo coloca pessoas com determinadas funções, são ministérios. Essas pessoas fazem parte do conjunto igreja, mas elas foram chamadas para que elas edifiquem a igreja. Novamente, se uma pessoa que se intitula desigrejada, ela não pode ser edificada a menos que ela esteja junto com o conjunto, porque Deus traz pessoas para edificar a igreja. Então nós precisamos entender isso essa manhã, porque o que nós temos visto acontecer nesses dias é muito disso. Olha, pessoas que são convidadas a ir para a igreja para ocupar um cargo na igreja, ou ainda pessoas que estão na igreja e muitas vezes elas têm alguma coisa a mais, tipo um curso a mais, ela tem uma intelectualidade um pouco maior, ela tem um pouco mais de conhecimento na área secular, ela é uma pessoa que estudou certas coisas, e aí então o líder da igreja muitas vezes ele pega aquela pessoa, vamos dizer assim, a capacidade aprendida natural, mas não tem o chamado, e coloca essa pessoa como pastor da igreja. E isso tem sido algo que eu tenho visto acontecer muito. Mas essas pessoas não estão dotadas do conhecimento pelo qual nós precisamos ser dotados, que é o conhecimento das coisas espirituais. O que eu tenho visto na igreja hoje, em muitas igrejas, são pastores que não sabem nada de teologia. Se você perguntar para ele, olha, o que é amartiologia, ele não sabe. O que é pneumatologia, ele não sabe. Ele não sabe, porque ele não teve o estudo sobre esses assuntos, que são assuntos espirituais. E muitas vezes essas pessoas estão falando, sendo colocadas como líderes, mas sem esse conhecimento. Aí muitas vezes alguém pode dizer assim, mas pastor, e os apóstolos, e os discípulos de Jesus? Eles eram pessoas iletradas, é verdade. Eles eram, mas eles andaram com Jesus. Jesus trabalhou na vida deles, eles tiveram um treinamento com Jesus. Tudo aquilo que eles precisavam saber para poder sair ao mundo e fazer com que o mundo conhecesse Jesus, Jesus deu a eles. Eles não eram pessoas que não foram treinadas, mas o que nós temos visto hoje no meio da igreja é exatamente isso. Pessoas que não foram treinadas exercendo funções de liderança na igreja, mas elas não sabem absolutamente nada de nada sobre as coisas de Deus, ou elas são muito rasas nelas. E nós precisamos entender. Paulo, chegando à igreja, se eu não me engano, de Éfeso, ele disse assim: olha, faz 3 anos já que vocês
ouviram falar do Evangelho. Faz 3 anos já que vocês ouviram falar de Cristo. Faz 3 anos já que vocês então estão vivendo a vida cristã. Mas aí ele completa: vocês deveriam nesse tempo ser mestres. Paulo parece determinar um tempo da onde eles saíram do zero e chegaram a ser mestres. Aí Paulo completa: mas não está acontecendo isso, e eu tenho que alimentar vocês com leite ainda. Paulo está dizendo assim: gente, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam de conhecimento, vocês deveriam ser mestres, ensinar a outros, mas não é isso que está acontecendo aqui. Então nós precisamos entender de uma vez por todas, porque nós entendemos errado muitas vezes, aceitamos errado, não vimos, não olhamos. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, e quero que você me entenda muito bem, Deus usa todo mundo, amém? Ele usou uma mula, Ele usa. Todavia, quando Ele diz crescer no conhecimento e na graça, Ele está dizendo assim: vocês precisam crescer. Vocês precisam. Como é que eu cresço? Eu cresço através do aprendizado, eu cresço através da leitura, do estudo da palavra. Eu cresço me envolvendo com pessoas que têm para me dar, me envolvendo com pessoas que eu posso receber delas. É isso que Paulo está, de certa maneira, querendo dizer aqui. E ele coloca, obviamente, esses 5 ministérios. Ele fala o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Ele coloca isso. E hoje em dia também existe um outro conceito, dizendo assim: olha, os apóstolos já passaram, são da época de Cristo, não existem mais. Não é fato, não existe mais apóstolos como aqueles que eram discípulos de Jesus. Aqueles não existem mais, mas a Bíblia continua. Na verdade existe, se você for para a Bíblia, você vai ver mais de 24 apóstolos na Bíblia. Durante toda a Bíblia você vê mais de 24. Ou seja, essas coisas são para hoje. Por quê? Porque já já nós vamos ver. Ele diz assim: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Agora, por que ele deu uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres? Com vista ao equipamento dos santos, para treinar os santos. Quem são os santos? Os membros da igreja, amém? E ele diz assim: para a obra do serviço. O treinamento que nós recebemos aqui não é um treinamento para nós simplesmente enchermos a nossa mente de conhecimento, mas sim para executarmos algo em pró da obra do Senhor, amém? É o que Paulo está falando aqui. Ele diz assim, né? Olha o que ele diz aqui: para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E a pergunta é: como é que alguém pode edificar o outro se ele não tem esse treinamento, se ele não conhece nada, se ele não tem jeito? Não tem jeito, porque você só consegue dar ao outro aquilo que você tem. Lembra disso. Você não consegue dar para o outro aquilo que você não tem. Por isso que nós precisamos aprender, por isso que nós precisamos crescer, por isso que Paulo exorta a igreja de Éfeso. Ele está exortando a igreja: olha, esses homens foram dados por Deus para que vocês possam crescer, para que vocês possam realizar a obra para a edificação do corpo. E ele diz assim em versículo 13: até que todos cheguemos ao fé e do conhecimento pleno do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um crescimento constante até o dia que nós morrermos. Um crescimento sempre. Sabe, tem gente que estaca, que para. Eu costumo dizer, quando eu dou aula de inglês, eu costumo dizer assim: gente, não existe parar. Não existe parar no aprendizado da língua inglesa. Porque quando você para, você retrocede. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando você para, você retrocede. Por isso que nós precisamos ir. Por isso que Paulo fala de glória em glória. De glória em glória. Cada dia mais. Cada dia melhor. Cada dia mais conhecedor. Cada dia mais. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos conformar com aquilo que temos.
E eu não estou dizendo agora aqui no sentido material. Eu estou dizendo aqui no conhecimento, com relação ao conhecimento da palavra, com relação às coisas concernentes a Deus, ao reino de Deus. Nós precisamos sempre estar crescendo, amém? Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. Senão não estaria escrito aqui, senão Paulo não estaria exortando aqui aos Efésios. Nós precisamos entender isso. Mas nós temos percebido nesses últimos anos, que a igreja perdeu isso. Não existe mais isso. Por que não existe mais isso? Porque as pessoas que estão na frente não têm como dar isso. Substituímos o conhecimento, a capacitação vinda da palavra por treinamentos de coach, motivacionais. Substituímos isso. Se você vai para as igrejas hoje, na grande maioria, você vai ver. Se você parar para analisar, se você for uma pessoa inteligente, porque se você não para analisar, parece que até Deus falando ali, parece que a mensagem é Deus, mas não é. Se você analisar aquilo, não tem nada de Bíblia, é motivação pura, é motivacional, é aquilo que vai durar 1 dia, 2 dias. É como se você se lembra, se você fez isso já, quando nós íamos para os nossos retiros, lembra? Quem foi para retiro já aqui? Participou de retiro? 3 dias de bênção, né? Sexta, sábado, domingo. Uau! Saiu da graça, parecia que a gente ia sair de lá e ia ser uma coisa do outro mundo. Chegou segunda-feira e fez puf. Não é isso? Porque nós fomos, na verdade, motivados. Só que a motivação, ela acaba. E acaba muito rápido quando você encontra o dia a dia, quando você está no dia a dia, na luta, que você levanta. E nós novamente, não somos negacionistas, amém, irmãos? Não somos, porque de repente você pode pensar assim, pastor, só fala só em dificuldade. Pastor chegou aqui para abrir o culto orando, Deus, abençoa aqueles que estão tristes, abençoa aqueles que estão passando por problemas. Parece que nós somos negacionistas, nós não somos. Nós somos positivistas, mas nós somos realistas. E a verdade é que se nós não estivermos alicerçados na palavra, não conhecermos a palavra, não estudarmos a palavra, a verdade é que nós vamos viver na tristeza, nós vamos viver na derrota. Por quê? Porque não conhecemos. A Bíblia diz que se você tem o conhecimento, você não vai se tornar escravo. Meu povo perece. Perece por quê? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído. Está sendo destruído por quê? Leia lá. Porque lhes falta o conhecimento. Nós não faltamos Deus na nossa vida se nós entendemos. Falta o conhecimento das coisas de Deus na nossa vida. Falta estudarmos, falta nos aprofundarmos, porque como eu disse, olha só, eu fui ver, versículo 7, a palavra está dom, versículo 8, a palavra está dom, mas são 2 palavras diferentes, todavia no português são iguais, mas Paulo não usou palavras iguais. Ele usou uma com referência ao espiritual, com referência aos dons do Espírito, aqueles 9 dons e outros tantos dons que a Bíblia fala, mas aqui ele fala de dom no sentido de salvação também. Percebe? Precisamos entender, precisamos aprofundar, precisamos caminhar, precisamos ir para frente, sempre em frente. E ele continua, versículo 14: para que já não sejamos meninos flutuantes. Irmãos, a maior prova de que alguém é imaturo espiritualmente é porque ele vai na onda. Surge uma onda, ele está lá, surfando naquela onda. Só que aquela onda passa, surge outra onda e ele vai para outra onda. E Paulo está dizendo assim, olha, se vocês não forem pessoas que realmente busquem conhecimento, que vocês vão até ele, que adquiram, vocês vão viver de onda para cá, onda para lá. E essas ondas muitas vezes são ondas, se elas já são ondas, são passageiras. Nós não podemos viver de ondas, porque Paulo está dizendo aqui, olha, meninos flutuantes, sacudidos pelas ondas, impelidos por todo o vento de doutrina.
Em outras palavras, qualquer pessoa chegando aqui falando para você qualquer coisa, você aceita. Se você não tem o conhecimento, você aceita. Paulo chega num determinado lugar e existia um grupinho de pessoas lá, chamado Bereanos. E Paulo prega Cristo ali. E essas pessoas chegaram para Paulo e falaram: Paulo, bonitas suas palavras. Olha que interessante as suas palavras. Só que nós vamos checar. E eles iam checar. E eles checavam tudo. Precisamos ser como esses homens. Checar tudo, porque senão, irmãos, seremos enganados. Queridos, tem muita boa vontade lá no inferno. Se você fosse permitido você olhar o inferno e você ver lá, você vai descobrir que tem muita gente lá que teve muita boa vontade aqui. Então, traduzindo, de boa vontade, o inferno está cheio. O inferno está cheio. E nós temos que crescer nesse conhecimento e nessa graça. E continua. Ele diz assim, olha: impelido por todo vento de doutrina, pela manobra ardilosa dos homens, que empregam com maestria as artimanhas do erro. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na vida secular, se você quiser galgar algo mais, se você quiser ser alguém na vida, hoje em dia existe o que as professoras sabem disso, o aprendizado constante. O que significa isso? Nunca você pode deixar de aprender. A vida secular é assim. Se você quiser prosperar na vida secular, você tem que amanhã fazer outro curso, depois tem outro curso, depois tem o mestrado. É assim, né? Pós-graduação, mestrado, MBA, ou seja, doutorado, PhD. É assim que funciona. Para que você possa ter algo mais, você tem que ter mais. Só que nós, como crentes, não entendemos isso. Achamos que se nós estamos na igreja, eu já estou bom, eu já sei, eu já isso, eu já aquilo. Não entendeu? Por que na vida secular, para ter mais, eu tenho que ter mais? E na vida espiritual, na vida com Deus, acho que está bom do jeito que está. Percebe? Está bom do jeito que está. Não pode ser assim. Se na secular é de outro jeito, a vida espiritual muito mais ainda. Nós precisamos aprender com Paulo. E ele continua, versículo de número 15: senão que, falando a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. E na minha Bíblia está escrito em maiúscula: Cristo. Crescer em Cristo significa crescer no conhecimento de Cristo. Crescer no conhecimento de Cristo significa crescer na vida espiritual. E ele continua: porque todo o corpo está sendo estruturado. Todo o corpo está sendo estruturado e unido pela provisão de cada ligamento. Somos pessoas chaves para o crescimento do corpo, segundo a função sobrenatural de cada membro. Não é algo natural. O corpo de Cristo não cresce naturalmente no sentido de simplesmente como uma pessoa cresce, uma árvore cresce. O corpo de Cristo cresce espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente. E quando eu cresço, todo o corpo começa a crescer também. Quando eu cresço, como sou parte desse corpo, como estou ligado a esse corpo, porque senão nós teríamos um braço, como você tem visto aí. É normal um ser humano ter uma perna menor que a outra? Não. É normal um ser humano ter um braço menor que o outro? Não. Não é normal. E nós achamos que isso é normal no meio da igreja, mas não é normal.
Normal é quando nós crescemos, amém? E quando nós crescemos, eu cresço, você cresce, o outro cresce. Quem cresce? Cresce o corpo, amém? Cresce o corpo, mas nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos entender que precisamos crescer espiritualmente, e através da palavra, através de estudar a palavra, através de ver a palavra, meditar na palavra. E ele continua: segundo a função sobrenatural de cada membro, o crescimento do corpo se realiza em amor, para a sua própria edificação. Ou seja, quando nós entendemos o que Paulo está mostrando aqui, é que, basicamente, 4 coisas. Ele fala a respeito da nossa vida como escravos, ele coloca o termo prisioneiro. Mudança de vida, mudança de tudo, metanoia, mudança de mente. Ele fala sobre a unidade, a necessidade de estarmos unidos. Ele fala sobre isso. Ele fala a necessidade de nós estarmos crescendo espiritualmente. E ele fala sobre o papel de cada membro no corpo de Cristo. Nós precisamos compreender isso, começar a enxergar isso, começarmos a buscar isso. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério. Isso é muito nítido na minha vida. Porque quando Deus fala conosco de verdade, quando você tem uma experiência real com Deus, você nunca esquece. Você não esquece. Você pode esquecer muita coisa na sua vida, mas quando você tem uma experiência com Deus de verdade, você não esquece. E eu me lembro como se fosse hoje, 3 da manhã. Eu parado esperando, 4 horas da manhã, porque nós íamos das 5 às 7. Parado com o meu carro na frente da casa do meu irmãozinho lá, que eu fui buscá-lo. Nós orávamos basicamente toda sexta-feira, das 5 da manhã às 7 da manhã, era esse horário. 4 horas da manhã aproximadamente eu estava lá, esperando ele sair da casa dele. E Deus falou ao meu ouvido. Ele me disse algo assim, ele disse: treina o meu povo. Foi essas as palavras que eu ouvi. Foi soado literal. Foi a única vez que eu ouvi desta forma. Eu tinha 18, 19 anos. Eu me lembro que eu fosse hoje. Eu comecei a estudar. Eu comecei a comprar Bíblias. Comecei a comprar livros, comecei a ler. Depois de um certo período fui fazer um curso de teologia. Depois de um certo momento traduzi um curso de teologia. Estou traduzindo até hoje esse bendito curso. Tudo isso porque eu entendi que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso passar aquilo que eu não sei. E eu tenho que saber com base. Eu tenho que saber com profundidade, não simplesmente falar palavras lançadas ao vento. Nós precisamos disso, e isso tenho feito até hoje, ao ponto de chegar muitas vezes para os irmãos, faz 50 e tantos anos que eu estou na igreja, e essa foi a primeira vez que eu escutei isso, e mudo, muitas vezes tenho que mudar. Mudei toda a minha teologia, porque a minha teologia era a teologia da prosperidade. A minha teologia era a teologia da palavra da fé, porque foi injetado em mim isso. E eu não tinha o conhecimento na época. Então eu recebi aquilo, e ensinei muitas vezes aquilo. Mas depois, aprendendo, estudando, ouvindo, lendo, o Espírito Santo falou no meu coração. E eu tive que mudar essa teologia. Embora as pessoas hoje em dia que cresceram nesta teologia, cresceram nesta visão, é difícil de mudar,
Muito mais foi difícil de mudar para mim, mas eu tive que mudar, porque hoje sei que isso não é certo. Não posso continuar vivendo naquilo que está errado, mesmo que custe pessoas, mesmo que custe coisas da minha vida. Eu preciso mudar, porque aquilo não estava certo. Então, amados, nós vamos passar para outra fase do nosso culto, mas eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Deus, Ele nos exorta a crescermos, amém? Não dá. Certamente, esses homens, e se você ler Tito, se você ler Timóteo, se você ler as cartas paulinas, você vai observar que esses homens aqui, que eram os líderes da igreja, não eram como o povo. Eles tinham algo mais, porque senão eles seriam um povo, seriam a igreja, eles eram parte da igreja, que Deus os separa, os capacita, e eles se tornam pessoas para direcionar, edificar a igreja, amém? Que nós possamos, a partir de hoje, irmãos, buscarmos crescer espiritualmente, amém? Em nome de Jesus,